O texto que eu quero ler com vocês está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, eu diria: passa a Macedônia. Estranho, né? Passa a Macedônia é um tema que parece que não se encaixa muito. Você vai entender aqui durante e ao final. Então vamos lá. Bíblia em punho, Atos capítulo 16, do versículo 6 até o versículo 9. Diz assim, ó: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Pronto, olha para cá bem atento, não se distrai com nada, presta bem atenção. O apóstolo Paulo, acompanhado da sua equipe, eles estavam com o propósito de ir a uma região da Ásia, continuar o trabalho de evangelização. Segundo aqui a Bíblia, o Espírito Santo não permitiu, impediu. Estranho isso, né? O Espírito Santo impedir de pregar o evangelho? Tudo bem, como o Espírito Santo impediu, ele intentou ir para outra região da Ásia. A Bíblia diz: o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, foi impedido também. Interessante isso. 2 vezes, Paulo, na sua viagem missionária, desejou ir para as 2 cidades e não foi demônio, não foi diabo. Segundo esse texto, foi o Espírito Santo que impediu. Por isso que nós precisamos andar na presença de Deus para entender os seus propósitos. O que Paulo faz? Eles vão para Troade. À noite, eles estão lá na cidade de Troade. Paulo teve uma visão. Um varão macedônio, na visão, diz assim para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Bom, Paulo entendeu que aquela visão era uma direção que Deus estava dando para ele ir para a região da Macedônia. Por isso que nas 2 outras vezes, o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse para aquelas cidades da Ásia, mas sim fosse para a região da Macedônia. Eu vou dizer uma coisa para você: isso aqui, essa visão que Paulo teve, é um divisor de águas na história do cristianismo, principalmente no mundo ocidental. Eu vou explicar para você por quê, e também porque o título passa a Macedônia. Preste bem atenção. A Macedônia era uma região dominada pela cultura grega. E muitos sabem, outros têm poucas informações, mas a cultura grega, ela influenciou o mundo antigo e até hoje. A cultura grega, ela coloniza intelectualmente a mente de muitas pessoas, tanto no Oriente como também no Ocidente. Os grandes pensadores, os grandes filósofos, Aristóteles, Platão e tantos outros, epicureus, outros mais conhecidos, todos eles foram homens, pessoas, pensadores que influenciaram a cultura. A cultura grega era tão forte que quando Roma colonizou partes, regiões e ilhas que estavam anexadas à Grécia, os romanos colonizaram fisicamente, mas parecia uma cola. Quando os romanos chegaram na Grécia, a cultura grega colou nos romanos e eles foram helenizados pela cultura grega. Então era muito forte. Uma autoridade grega na época, antes de Cristo, ele disse assim: veja só, na Grécia é mais fácil você encontrar um deus nas ruas do que um ser humano. Tão forte, tão enraizada na mente das pessoas, através dos pensadores, era aquela cultura. Então, a cultura grega, ela influenciou o budismo, influenciou o hinduísmo, influenciou o judaísmo e influenciou também o cristianismo nos seus mais diversos segmentos. Então você veja que era um desafio para Paulo ir até essas regiões da Grécia.
Muito sério isso. Então, quando Deus impediu Paulo de ir para as regiões da Ásia, Deus sabia o que estava fazendo. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Os gregos eram colonizadores intelectuais. Deus envia Paulo para colonizar com o evangelho os colonizadores intelectuais. Que desafio para Paulo. E Paulo foi para a Grécia. E era absurdo o que Paulo encontrou lá naquela região. Era muito mais além do que aquilo que Paulo ouvia falar de tantos filósofos famosos na sua época. Resumindo, Paulo, ele fundou uma igreja muito conhecida naquela região, uma das mais queridas, uma das mais importantes e mais influentes, que foi a igreja dos Filipenses, região ali da Grécia. E Paulo escreveu carta para aqueles irmãos. Paulo mostrou como aqueles irmãos cooperavam no evangelho. Paulo, ele disse que ficava feliz sempre que se lembrava daqueles irmãos. Mas tudo começou com: passa a Macedônia, coloniza aqueles que são formadores de opiniões. Paulo, vai lá e coloniza aqueles que colonizam pensamentos, aqueles que são formadores de ideias. Coloniza o local de onde saem decisões para as regiões dominadas pela Grécia e para o resto do mundo. Vai lá, Paulo, coloniza os colonizadores. O que é que isso quer nos dizer hoje? Que essa mesma mensagem passada para Paulo, passa a Macedônia, é a mesma que é passada para nós hoje. A Macedônia hoje é o lugar de onde saem os pensamentos, as ideias, as opiniões, universidades, escolas, regiões. Deus nos chama hoje para passar a Macedônia. Deus chama você, jovem, hoje, para colonizar os colonizadores de pensamentos, de ideias. Quando você, na sua faculdade, quando você na sua escola, aceita todo tipo de pensamento, de ideia, alguns ainda que até anticristãos, você está aceitando ser colonizado intelectualmente. Então você tem que saber peneirar. Paulo disse: ouça tudo, mas retenha o que é bom. Deus mandou Paulo colonizar os colonizadores intelectuais. E Deus nos pede isso hoje. Ei, jovem, passe a Macedônia. Deus espera que você, nessa geração, colonize os colonizadores. Faça a obra de Deus na sua faculdade. Não é que você vai ficar lá com fanatismo pregando para todo mundo, mas não, oportunidades vão surgir, brechas vão surgir. Paulo foi num lugar pregar o evangelho onde a palavra de Deus chegou antes dele 600 anos antes de Cristo. Então, no período de 600 anos, não se ouviu falar sobre Deus lá na Grécia. 600 anos depois, Paulo vai lá falar sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre a ressurreição. Era desafiador, mas Paulo teve resultados. Então Deus chama você, jovem, nessa geração, para passar a Macedônia, para ir até a Macedônia, para colonizar os colonizadores intelectuais e fazer a diferença nesta geração. Paulo não voltou da Grécia, da sua viagem missionária, com um pensamento estranho. Não, muito pelo contrário. Paulo influenciou pensadores, Paulo influenciou filósofos, Paulo influenciou doutores e toda uma gama de pessoas, fazendo com que o evangelho chegasse naquela região e até os dias de hoje o evangelho tivesse raízes na região mais influente intelectualmente do mundo. Então Deus deixa para você essa mensagem hoje. Vamos passar a Macedônia. Deus conta com você nessa geração. Paulo foi, agora é a minha vez. Agora é a sua vez de colonizar os colonizadores de pensamentos, de ideias, de opiniões e de decisões, porque foi assim que aconteceu na Grécia. Amém? Então, jovem, passe a Macedônia. Eu espero que essa palavra possa ser uma semente plantada no teu coração e que você desperte o dom de Deus que há em ti, o dom ministerial, desperte o chamado que Deus tem para a sua vida, desperte a unção que Deus tem para você, porque Deus não te chamou para ser uma marionete intelectual. Deus te chamou para passar a Macedônia. Um abraço a todos, que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus.